vamos começar mais uma aula do estudo de gramática, tá? E hoje nós vamos então começar a falar de um tema super importante também, para que você possa entender alguns assuntos futuros, a exemplo da sintaxe, tá? Antes da gente começar então o tema da nossa aula de hoje, que é a estrutura das palavras, a gente vai conversar um pouquinho e relembrar como é que se estrutura aí uma gramática e como é que a gente vai evoluindo os nossos estudos de gramática, tá bom? Então vamos lá, pessoal, dá uma olhadinha no seu slide. Quando a gente pensa em uma gramática, quando a gente olha para os níveis de estudos da gramática da língua portuguesa, a gente, em regra, começa a estudar fonética e fonologia, né? Dentro da fonética e fonologia, a gente vai estudar os sons, a gente vai estudar as letras, não é isso? Nós vamos estudar os encontros consonantais, encontros vocálicos, dígrafos e assim por diante. A gente pode estudar também a sílaba. Seguindo um pouquinho, a gente chega no segundo nível de análise de estudos da língua portuguesa, que é a morfologia, que é o que a gente vai começar a estudar nesta aula de hoje. Nós vamos conversar mais sobre isso já já. Mas evoluindo um pouquinho, a gente tem um terceiro plano ou um terceiro nível de análise da língua portuguesa, que é a sintaxe, tá? Então até aqui o que a gente tem? Na fonética e fonologia, letra. Na morfologia, nós temos o estudo da palavra. Depois que a gente termina, a gente segue e vai estudar então a frase na sintaxe. Depois, o significado e também a estrutura de um texto a gente estuda nesses dois outros níveis. Mas o que importa hoje pra gente? Morfologia, tá bom? Então, já contextualizado isso, pensando nos 5 níveis de análise de língua portuguesa, hoje a gente começa então o estudo da morfologia. O que significa isso? O que significa estudarmos morfologia? Morfologia é o estudo da forma, é o estudo da palavra, tá bom? Então, para vocês registrarem no seu caderno, quando eu falo em morfologia, eu estou falando no estudo da forma, eu estou falando na formação, na estrutura de uma palavra, tá? E só para a gente continuar, quando a gente pensa no estudo da morfologia, vocês têm que ter em mente que a morfologia ela se divide em 2 grandes grupos, tá bom? De estudos. Quais são esses grupos? Primeiro a gente estuda a estrutura e o processo de formação das palavras. É a primeira coisa que a gente estuda dentro da morfologia, a estrutura da palavra, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Depois a gente tem o processo de formação de palavras, e aí saímos desse grande grupo, a gente entra para o segundo grande grupo, que é o estudo das classes de palavras, tá bom? Então, só para você ter em mente, quando você falar em morfologia, ela se divide em 2 estudos. Estrutura e formação de palavras de um lado e do outro as classes de palavras, tá? Então, construindo esse passo a passo aí, nós temos que, dentro do estudo da estrutura das palavras, a gente tem esses tópicos aqui. Morfemas, radicais, afixos, desinências, vogais temáticas e letras de ligação, tá bom? Essa é a primeira coisa que a gente estuda dentro da morfologia, que é o que a gente vai ver já já. Seguindo disso, nós temos aí como processo de formação de palavras, que é o tema das nossas próximas aulas, esses elementos aqui, tá bom? O que vai importar pra gente hoje? Somente a estrutura da palavra, tá bom? Então, pra gente começar, coloquem aí, hoje nós vamos estudar morfologia, que é o segundo nível de análise da língua portuguesa. Dentro da morfologia, hoje a gente estuda a estrutura das palavras. Estrutura das palavras. O que significa isso? O que significa uma estrutura?
Pessoal, a palavra, ela é formada por pedacinhos. A palavra, ela é formada por bloquinhos. Esses bloquinhos são as sílabas também, mas aqui dentro da morfologia a gente não vai pensar nas sílabas em si. Nós vamos pensar nos bloquinhos, nos pedacinhos das palavras que constroem o significado, constroem os sentidos das palavras, tá? Olha só no seu exemplo aí. A gente tem uma palavra, coloquei uma palavra enorme, chamada de supervalorização. Olha só, no plano da morfologia e pensando na estrutura da palavra, a gente pode fragmentar isso nesses 4 bloquinhos, tá bom? Porque nós temos um prefixo, nós temos aqui um radical e aí aqui nós temos outros sufixos ligados a essa palavra. Eu preciso de tudo isso para formar essa palavra? Eu preciso. Todas essas unidades, elas são importantes dentro da minha palavra, tá bom? Se eu retiro alguma dessas partes ou algum desses bloquinhos dessa palavra, o que eu estou fazendo com essa palavra? Eu posso mudar o sentido dela. Ou eu posso tirar totalmente o sentido e vai ficar uma palavra sem significado, uma palavra que nem existe na língua portuguesa. Sabe como é que a gente dá o nome nesses pedacinhos ou nesses bloquinhos que têm significado, que ajudam a construir essa palavra? Morfema. Morfema. Lá no estudo da fonologia, a gente tinha o fonema, que era a menor unidade distintiva do som, não é isso? Agora, aqui na morfologia, a gente tem também uma menor unidade, mas essa menor unidade a gente chama de morfema. O que significa morfema, gente? Menor unidade significativa. Significativa. Certo? Então, quando a gente pensa na morfologia, eu tenho que lembrar do morfema, que são esses pequenos bloquinhos que têm algum significado. No meu exemplo de supervalorização, super, né, tem um significado. Valor tem um significado. Isa também tem um significado. E esse são também me dá um significado para minha palavra. Eu junto tudo, formo só uma palavra, tá? E quando a gente pensa nessas menores unidades significativas, ou seja, quando a gente pensa nos morfemas, o que a gente tem que lembrar? Existem 3 tipos de morfemas na língua portuguesa. Como é que a gente chama eles? Primeiro tipo de morfema, lexical. Segundo tipo de morfema, derivacional. E o terceiro tipo de morfema, flexional. São nomes estranhos, mas o conceito deles é facinho, tá bom? São facinhos. Olha só, pessoal, vamos estudar de um por um desses conceitos aí, desses morfemas. Vamos começar pelo morfema lexical. Pessoal, olha só, quando eu falo em léxico, tá? Quando eu falo em aspectos lexicais, eu estou falando em significados que a gente atribui aí para um elemento dentro da língua portuguesa, tá bom? Esses primeiros morfemas, que a gente chama de morfemas lexicais, é o pedacinho da palavra, é a estrutura da minha palavra que carrega o significado, tá bom? Então, a gente tem que pensar o seguinte, quando eu tenho uma palavra, eu tenho uma parte que eu não posso mudar. É uma parte que aí ela vai estar fixa, que a gente chama de base dessa palavra. E junto a essa base, eu posso colocar outros detalhezinhos, tá bom? Essa base da palavra que eu não posso modificar, que eu tenho ali como o significado ou a significação primordial dessa palavra, eu chamo de morfema lexical, que também é chamado na língua portuguesa de radical da palavra, tá bom? Então, se eu pegar, por exemplo, a palavra livro, eu tenho um radical. Qual que é o radical da palavra livro? Vamos apagar aqui para a gente entender. Eu tenho uma palavra, livro. Qual seria o pedacinho dessa palavra que eu não posso mudar? Essa daqui, até o R.
livre. Pessoal, eu poderia falar livreiro, eu poderia falar livrinho, eu poderia falar livrão, eu poderia falar livraria, enfim, eu posso construir uma série de outras palavras, mas o que vai ser comum em todas essas palavras? Essa parte aqui, que é onde está o significado. Se eu falo livraria, eu sei que eu estou falando de um lugar que, em regra, tem um monte de livro. Se eu falo livrinho, eu sei que eu estou falando de um livro pequeno, né? Se eu falo de livreiro, eu estou falando de alguém que trabalha ou que está relacionado ao livro. Ou seja, esse radical permanece. E aí todas as outras palavras que eu vou construir vai ser remetida a esse radical aqui, beleza? Então, quando a gente fala em morfema lexical, nós estamos falando do radical da palavra, que é a parte que não se altera, tá bom? Ela sempre é a raiz da palavra, ela sempre tem que estar presente ali na palavra, beleza? Sobre esse assunto, pessoal, na língua portuguesa, algumas palavras são formadas por radicais gregos e radicais latinos. O que acontece? Às vezes eu pego ali uma palavra que é composta por um radical grego e outro radical latino, junto os dois ali para ter uma nova palavra, tá bom? Por exemplo, antropologia. O que eu estou juntando? Eu estou juntando antropo, que é um radical grego, e estou juntando com logia, com logos, que é um outro radical. Junto esses dois radicais de outras línguas para formar uma palavra na língua portuguesa, tá bom? A gente vai estudar isso com mais detalhes quando a gente estiver pensando na formação das palavras. Lá no seu material escrito, na sua apostila, coloquei para vocês uma série de radicais gregos e uma série de radicais latinos, tá? Quando eu falo em radicais gregos como primeiro elemento, é a primeira parte da palavra. Como segundo elemento, a segunda parte da palavra, que a gente junta tudo para formar uma nova palavra. Beleza? Deu para compreender, então, o que a gente deve chamar de morfemas lexicais ou radicais das palavras, aquela parte que eu não posso alterar, que carrega o sentido da minha palavra, tá bom? Seguindo aí, pessoal, o segundo tipo de morfemas que nós temos na língua portuguesa são os morfemas chamados de derivacionais, tá bom? Morfemas derivacionais. O que é isso? Pensa comigo que sua palavra tem uma base. Por exemplo, a palavra livro. A base é livre, a gente já viu. A essa palavra eu posso colocar alguns elementos do lado de cá e eu poderia colocar alguns elementos do lado de cá, tá certo? A gente pode, então, juntar alguns detalhes, alguns aperfeiçoamentos nessa minha base, nessa raiz, né, nesse radical da minha palavra. Como que eu chamo esses detalhezinhos que eu agrego na minha palavra? Vou chamar de morfemas derivacionais. Sabe como é que a gente chama isso de uma maneira mais simples? Afixos. Quando eu falo em afixos, são esses elementos que a gente gruda na palavra. Se esse afixo ele vier antes do meu radical, eu vou chamar de prefixo. Se esse detalhezinho ou esse elemento ele vier depois do meu radical, eu vou chamar esse elemento ou esse afixo de sufixo, tá bom? Posso fazer isso? Posso fazer isso sim. Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra manhã, manhã. O que eu poderia fazer aqui? Qual que é a parte que eu não posso mudar? Isso daqui. O que eu poderia juntar aqui como elementos? Posso colocar um A antes do meu radical. E se eu coloco um A aqui, eu vou falar que é um prefixo, porque veio antes do meu radical. E vou trocar aqui, ó. Essa é a parte que eu não posso mudar. O que eu posso acrescentar aqui? Amanhecer. Então, eu tenho o meu radical, também chamado de morfema lexical, beleza? E junto a esse radical, eu juntei dois morfemas derivacionais, um prefixo e também juntei aqui um sufixo, tá certo? Posso fazer isso na minha palavra? Posso fazer isso. No exemplo que a gente estava tendo do livro, tenho aqui a parte que eu não altero, que é o meu morfema
lexical. O que eu posso juntar aqui? Livreiro. Como que eu chamo isso daqui? Morfema derivacional, é um afixo. Como veio depois do meu radical, ele é chamado de sufixo, beleza? Então, repetindo, no meu radical eu posso juntar um detalhezinho antes que eu chamo de prefixo. Posso juntar um depois que eu chamo de sufixo, tá certo? Aqui também, sufixo. E esse assunto aqui a gente trabalha melhor quando a gente estiver estudando ali a formação das palavras, beleza? Então a gente já viu o primeiro tipo de morfema, lexical. Já vimos o segundo morfema, que é o derivacional. Tá faltando um, alguém lembra? Morfema flexional, pessoal. O que a gente tem então como esse morfema flexional? São letrinhas que a gente coloca no final da palavra e que vai me indicar alguma coisa relacionada ao mundo. O que seria isso? Eu posso pensar em feminino e masculino. É um conhecimento que a gente tem de mundo e que a gente pode indicar isso na nossa palavra, não é isso? E também eu posso indicar presente, passado, futuro, modo subjuntivo, modo imperativo e assim por diante, tá? Então, quando eu tenho essas letrinhas que são colocadas no final da minha palavra que me indicam esses detalhes, eu tenho um morfema flexional, tá certo? Quando a gente pensa nesses morfemas, o que vocês têm que lembrar? Vocês têm que lembrar da palavrinha desinências, tá bom? Olha só que interessante. Lá no morfema lexical, nós temos o radical da palavra. Nos morfemas derivacionais, nós temos prefixos e sufixos. E aqui nos morfemas flexionais, o que nós temos? Nós temos as desinências, tá? É basicamente a mesma coisa, são só nomes diferentes para indicar a mesma coisinha dentro da minha palavra. Morfemas lexicais também são chamados de desinências, beleza? Vamos registrar isso então no caderno para vocês não esquecerem. Quando a gente pensa nos morfemas flexionais, eu vou chamá-los de desinências, tá certo? São as desinências. Essas desinências, elas podem ser de dois tipos. Posso ter desinências nominais e posso ter desinências verbais. Qual que é a diferença de uma para outra? Desinências nominais são elementos que a gente liga a nomes, a substantivos. E, em regra, vai me indicar o quê? Vai me indicar se eu estou falando de feminino ou se eu estou falando de masculino, tá bom? Para isso servem os morfemas flexionais nominais. E os verbais? O que me indicam essas desinências verbais? Olha só, pode me indicar tempo, pessoa, número e modo, tá bom? Onde que a gente vai estudar isso aqui melhor? Lá na aula de verbos. Por enquanto, só basta que vocês saibam que a um radical eu vou ligar alguns elementos para indicar feminino ou masculino, por exemplo, menino e menina. Vocês percebem que o O e o A, que é colocado no final da palavra, tá mostrando para mim se é masculino ou se é feminino, tá bom? E no caso dos verbos, a gente pode colocar algumas partes ali no verbo que vai me indicar tempo, presente, passado e futuro, vai me indicar pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, vai me indicar número, ou seja, se está no singular ou se está no plural, e ainda vai me indicar modo, que é indicativo, imperativo e subjuntivo, tá bom? E isso a gente vai estudar melhor nas aulas de verbos. Por exemplo, vamos colocar só um exemplo aqui, cantávamos. Qual é o radical dessa palavra?
aqui, né? Nós temos aqui o radical dessa palavra. E aqui, olha só, eu tenho uma desinência modo temporal e aqui eu tenho uma outra desinência número pessoal, que a gente coloca para indicar quem fez, quando fez e por que fez, tá certo? Essas são as nossas desinências, tá bom? Olha só, pessoal, então só recapitulando até aqui, a gente viu então os 3 tipos de morfemas. A gente viu o flexional, que eu também chamo de radical, a gente viu os derivacionais, que eu também chamo de prefixos e sufixos, e a gente viu por último os flexionais, não é isso? Que aí a gente divide então, a gente chama de desinências e a gente divide em nominais e verbais, tá bom? Quando a gente pensa nos nominais, feminino e masculino, nos verbais, tempo, modo, número e pessoa. Então a gente já viu muita coisa da estrutura de uma palavra. Esses 3 conceitos são importantes e a gente retoma ele em outros momentos. Por exemplo, quando a gente for estudar o emprego dos verbos, que é uma matéria importante e que, em regra, cai nos editais de concurso, tá bom? E para a gente finalizar, então, essa estrutura das palavras, ainda preciso que vocês entendam alguns outros conceitos, tá bom? Próximo conceito que vocês precisam ter em mente, a gente chama de vogal temática. Dá uma olhadinha no seu slide. Vogal temática. O que seria uma vogal temática? Gente, é uma letrinha que você coloca imediatamente depois do seu radical para construir uma base e, obviamente, para deixar a sua palavra mais bonitinha mesmo. Olha só, gente. Pensa no meu exemplo aqui. Livro. Qual que é o radical? A gente já viu. Livre. Não é esse o radical? Mas não ficaria ruim a gente falar livre, simplesmente livre? Ficaria. Para construir uma base, para construir aí o substantivo, por exemplo, o que a gente junta? A gente junta uma vogal, O, tá bom? E aí a gente não fala livre, a gente fala livro. E algumas vezes essa vogal temática ela pode cair, não tem problema, tá bom? Outro exemplo, beijo. Qual que é o radical? Beije. Por quê? Porque eu posso falar beijinho, posso falar beijão, posso falar beijado, posso construir várias outras palavras, mas o que sempre fica é o beije. O que eu junto a ela? O O, não é isso? E aí a gente tem então a construção de uma palavra que fica melhor para a gente falar. Quando eu junto o meu radical com uma vogal temática, juntei, construí uma base. Como que eu chamo isso? Tema, tá bom? Eu chamo isso de tema. Professora, quando eu tenho a palavra menino, esse O lá do final também é vogal temática? Não, por quê? Porque o menino, ele vem em oposição a menina, tá bom? Aí a gente tem construção do gênero masculino e do gênero feminino. Então, no caso do menino e menina, eu vou chamar esse O e esse A de uma desinência nominal que me indica o gênero, tá bom? No caso do livro, olha o detalhe, a gente não tem oposição de livro e livra, não é isso? A gente não faz feminino e masculino. Livro é livro. A gente só juntou uma letrinha no final do radical. Se a gente só junta e não tem essa oposição entre feminino e masculino, eu tenho uma vogal temática, tá bom? Quais são as letrinhas que podem exercer essa função de vogal temática na minha palavra? A, E e O, tá bom? No caso dos nomes, dos substantivos, olha só os exemplos. Casa, nós temos o exemplo de casa, em que a gente tem o radical cas, não é isso? Posso falar casinha, casona e assim por diante. Só juntei uma letrinha. A gente tem leve, né, que poderíamos construir outras palavras, e a gente tem povo. Notem que nenhuma dessas palavras a gente tem diferença de feminino e masculino. Elas só formam o tema, a base da minha palavra. São vogais temáticas nominais, tá bom? E no caso dos verbos, também tenho vogais temáticas? Sim, eu também tenho vogais temáticas, tá? Quais são as vogais temáticas dos verbos? Olha só, gente, no slide, A, E e I, tá bom? A, E e I podem ser vogais temáticas verbais. Para que elas servem? Para falar se o meu verbo está na primeira
na segunda ou na terceira conjugação, tá bom? Só servem para isso. Formam, né, ali as formas nominais do verbo no seu infinitivo, demonstrando se estão na primeira, segunda ou terceira conjugação, tá bom? Então, só para recapitular, vogal temática nominal, a, e e o. Não fazem distinção entre feminino e masculino, só constroem a base ou o tema da minha palavra, deixando melhor até a sonoridade. Vogais temáticas verbais, a, e e i, que indicam se o meu verbo está na primeira, segunda ou terceira conjugação. Beleza? E para a gente terminar essa história dessa estrutura da minha palavra, existem ainda outras letrinhas dentro da palavra que só serve para deixar mesmo a palavra mais bonita, juntando um radical a um sufixo, tá? Por quê? Porque às vezes se eu só pegasse o meu radical e grudasse ele direto no meu sufixo, a palavra ia ficar muito ruim para ser falada. O que a gente pode fazer nesse caso? Colocar uma letrinha ali no meio para melhorar essa pronúncia. O que essa letrinha faz? Liga. Liga quem? Liga o meu radical ao meu sufixo ou o meu radical à minha desinência, tá bom? Morfologicamente falando, não tem necessidade nenhuma dela ali. Ela só tá ali para melhorar a sonoridade da minha palavra. Quais são elas? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Na palavra tecnocracia, qual é o radical que nós temos? Tecni. Se a gente fosse falar tecnicracia, ficaria ruim, não ficaria? Para juntar os dois radicais, o que a gente coloca aqui no meio? Coloca um ou, que só está servindo aqui no meio para juntar os meus dois elementos. Gasômetro, outro exemplo. Se eu fosse falar gasmetro, não ficaria legal, a sonoridade ficaria ruim. Para ligar esses radicais, o que a gente faz? Coloca uma vogal ou uma letra de ligação. Parisiense da mesma forma, tá? A gente tem par aí e a gente junta para melhorar a, o i e ficar melhor a sonoridade da minha palavra. Então, as letras de ligação, elas só existem para isso, para melhorar a sonoridade da minha palavra. Entendido, pessoal? Vamos só então recapitular o que a gente viu na aula de hoje para a gente finalizar com chave de ouro, tá? Estrutura da palavra. Preciso lembrar de um conceito importante que eu chamo de morfema, menor unidade significativa da minha palavra. Os morfemas se dividem em lexicais, flexionais e derivacionais, não é isso? Os lexicais são também chamados de radicais. Os derivacionais criam os afixos, que são elementos grudados na palavra que podem vir antes ou depois da minha palavra. Os morfemas flexionais, também chamados de desinências, para que eles servem? Grudam no radical para indicar gênero e número, número e pessoa e tempo e modo, depende se é nome ou se é verbo. Além desses morfemas, nós temos o conceito de vogal temática, que são letrinhas que a gente gruda no meu radical ali para formar os temas ou construir uma base, né? Que podem ser nominais, a, e e o, e podem ser verbais, a, e, i, beleza? Temos o tema, que é a junção do radical com a vogal temática. E por fim, nós temos as letras de ligações que não têm nenhum valor morfológico a não ser melhorar a pronúncia ou a sonoridade da nossa palavra. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham compreendido a estrutura das palavras e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!